Bom dia, gente boa, meus amigos, você que faz parte do distrito do Jardim Campo de Fora, a Igreja do Campo de Fora, a Igreja do Germânia, você que acompanha o que a gente compartilha sempre aqui toda semana no canal no YouTube, os nossos cultos, nossos momentos de devoção, você que também me segue nas redes sociais e tem visto aqui diariamente eu chamando, convidando vocês para estarem aqui no comecinho da manhã participando desse nosso momento de reflexão. Nós estamos no dia 5 dos 10 dias de oração. Segunda-feira, dia 27 de fevereiro de 2023. Segunda brava, né? Como o pessoal fala, né? Eu acredito que para a maioria de vocês, o final de semana é um momento de descanso, né? Alguns, como eu, trabalham no final de semana, né? Eu sei que muitos de vocês aí que estão me assistindo também trabalharam ontem, no domingo, por exemplo. Mas a maioria tem um momento de descanso, e segunda-feira é o dia que a gente está ali, né, devagarzinho, ainda começando a pegar no tranco para poder recomeçar a rotina, o trabalho, os afazeres, os compromissos. Mas se você está aqui agora recebendo ao vivo esse conteúdo, conectado aqui no canal do YouTube, você já fez uma boa escolha para essa sua semana. Você já decidiu colocar Deus em primeiro lugar. E esse é o nosso propósito aqui, a cada manhã estarmos juntos, fazendo de Deus o primeiro, não apenas no que diz respeito às questões existenciais da vida, mas o primeiro na nossa própria rotina, no nosso dia a dia, na nossa organização das atividades. Nós já estamos começando a semana com o pé direito, como a gente fala, né? A gente está começando bem aqui. E eu fico muito feliz de ter você aqui. Vocês estão vendo que eu estou aqui na minha casa, não tem nenhum cenário de estúdio, não tem nada aqui preparado com muita pirotecnia, com muita coisa. O foco aqui não é cenário, o foco aqui não é tecnologia, o foco aqui é a palavra, é esse momento juntos que nós vamos ter aqui de reflexão na mensagem do Evangelho. E para começar, eu vou aqui fazer o que eu estou fazendo, né, nos últimos momentos, aqui nos últimos dias, né, na quinta e na sexta-feira, que é ter um momento de louvor, de música. A música tema dos 10 dias de oração, ela tem como título o Primeiro Deus. Então a gente vai cantar essa música e depois que ela terminar, eu volto com uma oração e com o trecho da palavra separado dentro do tema do dia de hoje. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer.
Amém. Eu quero convidar você, se você puder, fechar os olhos comigo e elevar o pensamento a Deus numa oração. Se você não pode, e dependendo da realidade aí, da sua circunstância, do seu ambiente, concentre-se comigo nessa oração, porque de olhos fechados ou abertos, se o nosso coração estiver conectado com Deus, Ele com certeza vai nos ouvir. Senhor bondoso, nós estamos iniciando mais uma semana de rotina, estamos juntos aqui na Tua presença, eu com os meus irmãos, amigos, muitas pessoas que estão reunidas agora nesse instante para poder buscar no início das atividades do dia a Tua palavra, te buscar em oração, te buscar em comunhão. E eu peço que o Senhor abra diante dos nossos olhos e dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, a verdade da Tua palavra, do Teu Evangelho, a Sua mensagem para nós. Que a Sua verdade, que a Sua palavra, ela nos renove, nos fortaleça e nos dê motivação e esperança para vivermos não apenas o dia de hoje, segunda-feira, mas para vivermos aqui a nossa vida de acordo com o Seu propósito para nós. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho aqui uma apresentação preparada com o texto que eu quero ler com vocês hoje. Na semana passada eu li na Bíblia, mas eu quero aqui que você acompanhe a leitura comigo do texto. E eu leio para vocês o Evangelho de João. O tema nosso hoje, do dia 5, é Verdade Viva. E a apostila que a gente usa para o estudo, a apostila Primeiro Deus, ela traz assim alguns textos aqui como base para reflexão. Mas eu escolhi um texto aqui do Evangelho de João para ler com vocês, dentro do tema A Verdade Viva. O texto do Evangelho de João, no capítulo 18, que narra o diálogo que Jesus teve com Pôncio Pilatos. Diz assim: Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Essa pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: Por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou: Então você é rei? Jesus respondeu: O senhor está dizendo que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: O que é a verdade? Depois de dizer isto, Pilatos voltou aos judeus e lhes disse: Eu não acho nele crime algum. Essa é a célebre cena, né, em que Pilatos pergunta para Jesus a respeito da verdade. Nós lemos aqui um trecho da conversa que com certeza ela foi muito mais ampla do que o que nós temos aqui registrado no Evangelho. O Evangelho traz um lampejo do que aconteceu naquele dia. E nós temos a pergunta clássica, né? O que é a verdade? Que é uma pergunta que todos os seres humanos que já pisaram nesse planeta, com mais ou menos consciência de si, das suas circunstâncias, com maior ou menor controle daquilo que tem como o seu próprio caminho, o seu próprio rumo, em algum momento já se fez. O que é a verdade? Né? Isso desde dos esboços, né, de tratados de teologia, das mitologias, dos cultos pagãos, das pinturas da parede, onde nós vemos ali os homens, né, que viviam num sistema de comunicação bem diferente, né, bem primitivo em relação ao nosso, né, deixaram ali para a posteridade, né, da sua vida, da sua rotina, daquilo que eles tinham como importante, das suas reuniões sociais,
dos seus cultos, da sua adoração. Nós vemos ali uma forma de tentar buscar, captar a essência do que é a verdade ou como ela era percebida, ou como ela era buscada, né, no passado. E você vai avançando na história, as civilizações elas foram se tornando cada vez mais complexas, mais sofisticadas, e nós tivemos vários tipos de arte diferentes sendo desenvolvidas, né? Livros, romance, o cinema, filmes. E em filmes a gente costuma ver essa questão da verdade sempre sendo levantada, né? Uma cena clássica de um filme que é conhecido aí de muitas pessoas, daquela trilogia que agora virou mais um, né? Um quarto, né? Matrix, né? Há uma cena em que um personagem, né, chamado de Morpheus, né, ele oferece aquele que é o principal da história, né, o protagonista principal, né, o Neo, ele oferece uma pílula vermelha e uma azul, né? Dependendo da pílula que ele escolhesse, ele iria acordar na realidade de sempre, da vida dele, da rotina, ou se ele tomasse uma outra pílula, ele iria ter a sua mente aberta para compreender, entender e descobrir a verdade verdadeira da realidade da vida que a humanidade estava sendo sujeita ali de acordo com aquele universo da história, né? E o que ele escolheu? O que você escolheria? Eu sei que muitos de vocês escolheriam a verdade, né? Como ele faz isso. E aí que tem todo o desenvolvimento da história, dos filmes ali da série, né? Muitas pessoas falam assim, olha, eu quero a verdade, não importa o quanto ela doa, né? Eu quero a verdade. Nós queremos a verdade, nós buscamos a verdade. O problema é que pra gente, pra nós, ou pelo menos pra maioria, principalmente para aqueles que estudam a Bíblia, a verdade ela é um conceito. A verdade ela é uma questão, como Pilatos encara a verdade aqui. Pilatos enxerga a verdade como uma questão, né? É algo que se pergunta, o que é a verdade? E pode ser recebida como uma elaboração. E durante 2 milênios, a teologia cristã tem procurado responder a pergunta de Pilatos com a mesma estrutura de pensamento, com a mesma chave de respostas, né? A mesma chave hermenêutica, por assim dizer, que Pilatos usou para poder enxergar em Jesus aquilo que ele queria ter como definição, que é entender a verdade como um conjunto de ideias, de dogmas, de afirmações, de conceitos que podem ser elaborados, de texto, de algo que pode ser aprendido de maneira lógica, que pode ser discernido pela intelectualidade da nossa mente, ou que pode desenvolver a intelectualidade da nossa mente à medida que você vai recebendo esse conteúdo de informação. E eu acho que essa é a palavra principal. Para muitos de nós, a verdade é a informação. E quando você diz assim, olha, eu quero uma igreja verdadeira, eu quero descobrir a verdade da Bíblia, eu quero a verdade viva, você quer um conceito de doutrinas que seja lógico, que você olhe e você fala assim, realmente, para isso aqui eu não tenho argumento contrário. Então, isso é algo autoritativo, está acima de mim, eu devo viver de acordo com o hábito, né? Os hábitos da vida, do dia a dia, da prática do dia a dia, de acordo com essa informação nova que eu recebi. Então, para muitos de nós, a verdade é uma informação que vai gerar algum tipo de comportamento para mim, que vai fazer com que eu possa olhar o outro e identificar se ele também está na verdade, à medida que ele desenvolve os mesmos tipos de comportamento, de hábitos que eu também passei a desenvolver quando recebi informação. Só que Pilatos não recebe essa informação. Até porque a verdade no Evangelho de João, ela não é uma informação. Alguns capítulos antes, Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, no Evangelho, nós somos já apresentados essa resposta da pergunta de Pilatos, quando Jesus, com seus discípulos, diz que ele é a verdade. E na palavra como um todo, e olhando a Bíblia agora como um todo, a verdade ela não é apresentada como uma informação. A verdade é uma experiência da realidade do ser que se tem à medida que se anda, que se caminha com esse que é a verdade.
A verdade não é simplesmente uma mudança de comportamento, não é? A gente costuma falar o seguinte: olha, fulano apostatou da verdade, porque ele deixou de seguir a igreja e agora ele está se comportando de uma forma errada, ou ele voltou a certos hábitos que ele tinha antes, né, de seguir a igreja. Isso acontece, isso é triste, isso não é legal, porque o objetivo na vida é que a gente cada vez mais melhore a qualidade de vida em todos os aspectos da existência, físico, mental, espiritual, relacional. Esse é o propósito da vida, da existência nossa aqui, não é? E é por isso que você segue uma igreja, ou pelo menos você quer seguir, ou está aqui conectado a essa hora, logo cedo pela manhã, ou recebendo esse vídeo em algum outro momento. Alguém deve ter compartilhado com você também, achando que você poderia ser edificado, né, na verdade, na informação, né, recebendo esse vídeo. Mas desviar da verdade não é apenas uma questão de comportamento. Você tem Pedro, os discípulos de Jesus e vários outros da história da Bíblia que erraram, que pecaram, que negaram, mas sempre continuaram no caminho, não é? Só teve um dos discípulos que caiu, que foi aquele que traiu o caminho, que traiu a verdade, que traiu porque ele entregou e ele escolheu outra coisa. Mas o cair, o levantar, o tropeçar, o errar, o pecar, não significa que você não está na verdade. Porque a verdade é uma questão de relacionamento, de experiência pessoal, sim, mas de relacionamento com esse que é a verdade, com esse que é a personificação, a demonstração clara de quem Deus é na linguagem humana. E é para essa experiência com Jesus que nós somos convidados a viver o dia de hoje. Pilatos não teve resposta à pergunta, porque o que Jesus iria responder para ele? A verdade, ela não é uma questão, a questão é a verdade. Né? Pilatos, ele teria como resposta já aquele que estava na frente dele. E ele não tinha a mínima intenção de segui-lo, ele não tinha a mínima intenção de se tornar discípulo. Então Jesus ia dizer o que para ele? Jesus já era a resposta. Quando ele diz o que é a verdade. Jesus já está diante dele. Ele já é a verdade. A verdade está ali diante dele. A resposta já está dada. Mas ele não queria, porque ele queria um conceito com o qual ele poderia avaliar a visão de mundo que ele tinha, as informações que ele tinha, mas a verdade é uma questão de relacionamento. E não significa você, uma vez que recebeu a verdade, se tornar uma pessoa sem erros, sem falhas, porque nós estamos todos aqui aprendendo a ser gente em Deus, aprendendo a ser maduros em Jesus. Nós todos estamos nesse caminho, nós todos estamos nessa trajetória. E é natural que você levante e caia, mas continue andando, prosseguindo, indo na direção do propósito maior. Mas isso é possível se você decidir entender que verdade não é apenas uma informação. Se você pensar que a verdade é informação, você vai ter doutrina boa, você vai ter leitura boa da Bíblia, você vai ter hábitos bons, porque você está seguindo um caminho, uma igreja, uma religião, mas você não vai ter vida. Se o foco é verdade viva, essa verdade viva só é encontrada na pessoa de Jesus e num relacionamento verdadeiro com Ele. E é para que você experimente isso hoje, que eu quero convidar você a orar comigo agora, nesse instante. A fechar os seus olhos, a elevar os seus pensamentos a Deus, a pedir pelos amigos de oração que você tem apresentado durante esses 10 dias de oração, para que hoje, não é amanhã. Amanhã é outro tema, amanhã é outro dia, amanhã é outra realidade, amanhã é outra página da vida que nós vamos viver se Deus nos der o dia de amanhã. Mas hoje, o que importa para mim é a verdade, não como conceito, como argumento, como ideologia, mas é a verdade como pessoa, como relacionamento hoje. Porque eu só tenho hoje. Eu sou um ser calcado no agora, nesse instante. O passado já foi, o amanhã, para mim, é uma incógnita, mas eu tenho o agora, que você está vivendo comigo. E é esse agora que pode ser permeado pela presença de Jesus poderosa na nossa vida. E eu quero pedir isso por nós agora. Senhor Deus, Senhor Jesus, Senhor Pai querido, o Senhor está recebendo aqui as nossas orações nesse instante.
Nós estamos pedindo por nós mesmos, por nossos queridos, por nossos amigos de oração, por pessoas que nós amamos, para que todos nós tenhamos a verdade não apenas como um conceito, como doutrina, como ideologia, como informação, como livro, como texto, mas que tenhamos a verdade como relacionamento, tenhamos Jesus em nós, estejamos imersos nele de maneira plena, nesse nosso momento, nesse nosso dia, nesse nosso agora. Que a nossa experiência com ele, que o nosso caminhar com ele hoje, seja um caminhar vivo, transformador, revelador. Revelador a respeito dele, revelador a respeito de nós, revelador a respeito da vida. Que seja assim para todos, Senhor. Tome-nos nos teus braços no dia de hoje. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia. Se essa reflexão simples da palavra te fez bem, compartilhe com outras pessoas, convida para poder estar aqui junto com a gente. Se elas tiverem disponibilidade para acordarem cedinho e acompanharem aqui a transmissão ao vivo, 6 horas da manhã nós vamos estar aqui de novo, se Deus permitir, tá bom? Mas que Deus tenha derramado suas bênçãos sobre você agora, durante esse momento curto que nós passamos juntos, que você tenha um ótimo dia. Deus abençoe a todos e até amanhã.